Pois bem, então, adotando o modelo do qual nós falamos no slide anterior, de que a matéria ela é feita de partículas e essas partículas estão em constante agitação, é possível, a partir desse modelo, a gente definir o que é temperatura. Pois bem, temperatura é somente uma medida do grau de agitação das partículas de um sistema. Se você pudesse olhar dois sistemas diferentes e pudesse visualizar, como nós estamos visualizando aqui nesses GIFs, a agitação das partículas do sistema, você seria capaz de dizer qual desses dois sistemas está mais quente, porque a temperatura é uma medida da agitação dessas partículas. E você vê aqui que, obviamente, o sistema da esquerda tem partículas mais agitadas, em média, do que o sistema aqui da direita. Perceba que as partículas elas não estão ligadas umas às outras, elas perambulam por todo o recipiente, interagindo somente quando colidem umas com as outras, nesse caso e nesse caso aqui. Esse modelo que você está vendo aqui é um modelo que vai ser bastante útil para a gente mais à frente também, é o modelo de um gás, né? É como a gente vai modelar um gás nos nossos trabalhos com física térmica. Certo? As partículas elas não interagem umas com as outras, exceto no momento em que elas colidem umas com as outras. E a gente diz que um gás está muito quente quando as partículas desse gás estão muito agitadas. E o gás está frio quando as partículas desse gás estão um pouco agitadas. Então, tenha isso sempre em mente. A temperatura ela é simplesmente uma medida da agitação das partículas do sistema. Sistemas mais quentes têm partículas mais agitadas. Pois bem, a gente já tem então uma definição de temperatura baseada em um conceito microscópico lá, que é o conceito da agitação das partículas do sistema. Mas a gente precisa adquirir uma forma para medir temperatura, ok? Dizer se um objeto está quente ou frio e medir a temperatura desse objeto. Então vamos falar um pouco sobre esses conceitos aqui para poder a gente chegar a uma forma de medir temperatura. Pois bem, energia térmica é um conceito que é extremamente importante quando a gente fala de física térmica. Nessa videoaula nós vamos falar só por cima do conceito de energia térmica, mais para frente em outras videoaulas a gente vai ter aulas para falar especificamente sobre isso. Mas o que é energia térmica? Vamos voltar para o slide anterior. Perceba que cada uma dessas partículas tem uma determinada velocidade. Cada uma dessas partículas, obviamente, matéria, também tem massa. Então, se todas essas partículas e cada uma delas tem massa e tem velocidade, todas elas têm uma energia cinética. Concordam? Pois bem, se me for possível somar todas as energias térmicas de todas essas partículas, calcular de um por um e somar todas elas, eu tenho o que nós chamamos de energia térmica. A soma de todas as energias, a soma das energias de todas as partículas do sistema. Isso vai me dar a energia térmica do sistema. Ok? Pois bem, já que estamos falando de medir temperatura, é muito comum, quando se fala em medir temperatura, é muito comum que a gente utilize a mão. Quem nunca teve a temperatura da sua testa medida pela mão da sua mãe num dia em que ela desconfiou que você estava com febre? Contudo, mão não é um bom instrumento para medir temperatura. Por que mão não é um bom instrumento para medir temperatura? Porque é o seguinte, tanto o seu corpo, estando ele quente ou frio, como o corpo da sua mãe, estando ele quente ou frio, tem uma temperatura, tem energia térmica, as partículas dos seus corpos têm agitação térmica, então vocês têm uma temperatura e vocês têm uma energia térmica. Quando esses dois corpos são postos em contato, um deles tem mais energia que o outro e então vai transferir a energia de um desses corpos para o outro. Normalmente, a transferência de energia se dá do corpo quente para o corpo frio. Você sempre vai ter energia fluindo nesse sentido.
O que acontece é que ao fim do processo, o corpo quente foi esfriando e o corpo frio foi esquentando. Isso acontece até o momento em que os dois corpos atingem a mesma temperatura, que é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Quando os dois corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, a troca de energia cessa. Por que então que a mão não é um bom instrumento para medir temperatura? Porque a rapidez com que essa energia passa, a facilidade com que ela passa, depende de várias propriedades das substâncias que estão envolvidas nessa troca, certo? Então, quando você usa a sua mão para medir a temperatura de algum objeto, o que você está fazendo é simplesmente comparando a temperatura da sua mão com a temperatura do objeto. Se você estiver com a mão mais quente que o objeto, você vai sentir o objeto frio, porque vai sair energia da sua mão para o objeto e você vai sentir uma perda de energia, então é isso que você sente como frio. Se por outro lado a temperatura da sua mão estiver menor que a temperatura do objeto, então o objeto vai enviar energia para a sua mão. E aí essa entrada de energia na sua mão é o que você vai sentir como quente. Então a sua mão serve simplesmente para comparar a energia. Comparar a temperatura. Então como que a gente vai fazer para medir temperatura de uma forma precisa? Primeiro vamos falar sobre grandezas termométricas. Imagine você pegar um pedaço de ferro e você jogar numa fogueira, numa fornalha. Você vai perceber que o ferro ele vai aquecer e enquanto ele aquece ele começa a encandecer. Ele vai começar a ficar avermelhado, depois ele começa a ficar alaranjado, depois ele começa a ficar amarelado e por aí vai. Então, e quanto mais quente ele tiver, né, mais essa cor dele vai indo do vermelho para o amarelo. Ok? A cor dele vai mudando. Então você poderia dizer que a cor daquele pedaço de ferro depende da temperatura, porque para temperaturas diferentes ele vai ter cores diferentes. Então, a cor do pedaço de ferro é uma propriedade termométrica. É uma coisa do ferro que varia com a temperatura. Outras propriedades termométricas, por exemplo, é o volume de uma substância. Qualquer substância não. Hoje em dia já existem muitas substâncias que não se comportam assim. A maioria das substâncias, quando elas são submetidas a uma variação de temperatura, elas mudam de tamanho. Então, o normal é acontecer o seguinte: quando você aquece uma substância, ela aumenta de volume. Quando você resfria uma substância, ela diminui de volume. Então, é possível você relacionar a variação de volume da substância com a temperatura ou a variação de temperatura que ele está sofrendo, certo? Essas grandezas que variam com a temperatura são chamadas, então, de grandezas termométricas, porque são grandezas da substância que variam, são grandezas físicas que variam em função da temperatura, variam porque a temperatura variou. Baseado nessas grandezas termométricas, é possível a gente construir objetos para comparar a temperatura. Então, imagine, por exemplo, o tamanho de uma barra de ferro, o comprimento de uma barra de ferro. O comprimento de uma barra de ferro, ele varia com a temperatura. Se você pegar uma barra de ferro e você aquecê-la, ela vai esticar um pouco, ela vai dilatar, ela vai aumentar de tamanho. Se você resfriá-la, ela vai diminuir de tamanho. Então, se você tem 1 metro de ferro na sua mão direita e 1 metro de ferro na sua mão esquerda, e você coloca esses dois objetos, cada um em uma fonte de calor diferente, e ao final você percebe que uma dessas barras está mais comprida que a outra, você sabe dizer a partir daí que essa barra está mais quente que a outra, porque você sabe que se no começo elas tinham o mesmo tamanho e agora elas foram submetidas a uma variação de temperatura, a que aumentou mais o seu tamanho também foi a que aqueceu mais. Mas perceba que você não tem como dizer, você só tem como dizer quem está mais quente, mas você não tem como dizer quão mais quente aquela barra está em relação à outra. Você construiu aí um termoscópio, uma coisa que compara temperaturas. Basicamente, a sua mão.
Não serve para medir temperatura, serve simplesmente para comparar a temperatura. Então, como que eu vou medir temperatura de uma forma precisa? É com um termômetro. O termômetro mais comum, né, o termômetro de mercúrio, tem aqui um bulbo. Nesse bulbo tem uma substância termométrica, ok? Essa substância em geral é mercúrio. Por que mercúrio? Porque mercúrio é um metal líquido. E pelo fato dele ser metal, ele dilata muito facilmente. Então o volume dele aumenta muito facilmente. Então perceba, aqui você tem um objeto de vidro. O vidro dilata muito pouco, ok? E dentro desse vidro você tem mercúrio. Quando essa ponta do termômetro entrar em contato com algum objeto que esteja mais quente que o termômetro, o mercúrio que está aqui dentro vai aquecer. E então, como ele não tem para onde fluir, a não ser pelo tubo de vidro que tem aqui dentro, ele vai subir nesse tubo de vidro. E você tem certeza que quanto mais o mercúrio sobe, mais quente está o objeto. Então, você quer medir a temperatura do objeto, você precisa graduar o termômetro. O que significa graduar o termômetro? Mesma coisa que graduar uma escala. Imagina eu te dar um pedaço de madeira e pedir para você medir uma mesa. Eu te dei um pedaço de madeira, um bastão de madeira e pedi para você medir uma mesa. Você não tem como medir a mesa, você só tem como comparar o tamanho do bastão com o tamanho da mesa. Mas se você for cuidadoso e graduar o pedaço de madeira, 0, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 10 centímetros, 20, até 1 metro, 1 metro e meio, e depois utilizar esse pedaço de madeira para medir o comprimento da mesa, agora sim, você consegue medir o comprimento da mesa. Então, a gente precisa graduar o termômetro. Só que para graduar um termômetro, a gente precisa de um padrão de medida. Da mesma forma que para graduar o bastão de madeira, você precisou saber o que era centímetro, para graduar o termômetro, a gente precisa de algum padrão. E aí, então, a gente vai entrar na seara das escalas para medir temperatura. A gente precisa construir padrões para medir temperatura. E é disso que nós vamos falar agora.